O amor de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7. Para a glória de Deus. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países onde se encontram as nossas irmãs e os nossos irmãos também. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7. O amor de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? Olha o que está escrito para mim e para você. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que, por ele, vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E dele temos também este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Palavra do Senhor. Palavra essa, meu irmão, minha irmã, que está registrado e escrito na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7 a seguir. O texto sagrado, do início da palavra, já nos diz o seguinte: o amor de Deus. Amém? Então agora vamos entrar na palavra e observar o que está escrito nesta palavra, né? Como o Senhor Jesus disse, está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Convido você, minha irmã, a estar atenta aí a esta palavra. Convido você, meu irmão,
a estar atento aí também a esta palavra, amém? Vamos então para a palavra do Senhor. Olha só o que está escrito, veja só. Amados, isso o apóstolo João dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros. Olha só o que o apóstolo João aqui, né, estava ali dizendo. E assim ficou escrito, né? Louvado seja Deus para mim, e ficou escrito para você, meu irmão, ficou também escrito para você, minha irmã, esta palavra. O apóstolo João dizendo o seguinte, amados, amemo-nos uns aos outros. Veja, porque o amor é de Deus. João dizendo, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Veja só, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só, minha irmã, olha só, meu irmão. E qualquer que ama, veja só, é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque Deus é amor. Veja só. E qualquer que ama, olha a importância de amar, né? E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque Deus é amor. Veja só, qualquer que ama, segundo a palavra, é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso o apóstolo João dizendo que qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja só. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, minha irmã, meu irmão, amado ouvinte da palavra do Senhor, veja só. Veja só que João dizendo que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então observa, minha irmã, meu irmão, observa aí, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Mas como é então que nós conhecemos a Deus? Se nós amarmos uns aos outros, sim. Mas veja só, o que João, disse neste outro versículo foi que, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas entenda que qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Agora, quem não ama não conhece a Deus. Isso por quê? Porque Deus, ele é amor. Então, se eu não amo, eu então não conheço a Deus. Mas, se eu amo, então eu sou nascido de Deus e conheço a Deus porque Deus é amor. Veja só, isso, a importância de amarmos uns aos outros. Então veja, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Certamente aqui foi a manifestação do amor de Deus para com o mundo. Como diz em uma outra palavra, e está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é grande. O amor de Deus, ele é enorme. O amor de Deus, ele é gigantesco. Aleluia. Louvado seja Deus. Então veja que qualquer que ama é
nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora veja só, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito, ou seja, Deus enviou Jesus ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Escuta só. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. Isso Deus, né? Nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Tamanho foi, tamanho é. Tamanho foi, tamanho é o amor de Deus. É muito grande o amor de Deus. O amor de Deus é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só. Mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Foi Deus que enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aí João diz o seguinte: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Veja, João diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então veja, Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Deus me ama. Mas entenda, se Deus assim tem nos amado, nós então também temos que amar uns aos outros. Aleluia. É exatamente o que João está dizendo. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, nós temos também o dever de amar uns aos outros, né? Nós temos essa obrigação de amar uns aos outros, porque Deus nos amou, Deus tem nos amado, Deus nos ama. Aleluia. Deus nos amou, Deus tem nos amado, Deus nos ama. Então, se Deus assim nos amou, João dizendo, né? Louvado seja Deus, também nós devemos amar uns aos outros. Então, nós também devemos, sim, amar uns aos outros, porque Deus nos amou, porque Deus nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Ninguém jamais viu a Deus. Olha o que João está dizendo. João está dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus. João dizendo que ninguém viu, né? Ninguém jamais viu a Deus. Escuta só. Aleluia. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, quem então está em nós? Deus. É isso mesmo. Ninguém jamais viu a Deus. Então entenda, se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, né? Aleluia. E em nós é perfeito o que? O seu amor. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o amor de Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus então está em nós e em nós é perfeito, né? Certamente o amor de Deus. Escute só. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Nisto conhecemos que estamos nele, né? E ele em nós, né? Pois que nos deu de seu
aleluia, Espírito. E vimos, João está dizendo, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para Salvador do mundo. Veja que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo não foi somente para me salvar. Não, claro que não. Deus enviou o seu Filho, né, ao mundo para exatamente para Salvador do mundo. Esse amor de Deus, ele é muito grande. O amor de Deus, ele é grandiosíssimo. O amor de Deus, ele é incondicional, ele é incomparável. O amor de Deus é muito grande o amor de Deus. Aleluia! Veja que Deus enviou o seu Filho para Salvador do mundo, ou seja, Deus enviou Jesus certamente para salvar o mundo. Certamente Deus enviou Jesus para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente Deus manifestando o quê? O seu grande amor. Olha só. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, escuta só. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Escuta só. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Está aqui, ó. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Veja só. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nesse que está confessando que Jesus é o Filho de Deus. E ele está também em Deus. Isso mesmo. Então veja, se eu confessar que Jesus é o Filho de Deus, então Deus está em mim e eu estou em Deus. Isso mesmo. Se eu confessar que Jesus é o Filho de Deus, então Deus está em mim e eu estou em Deus. É o que está afirmando João através desta palavra. Veja só. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos, aleluia, confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Olha o que João está dizendo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Veja só. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor traz consigo o tormento. E o que teme não é perfeito em amor. E o que teme não é perfeito em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Então João está dizendo, nós, né, amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Então veja, não fomos nós quem primeiramente amamos a Deus, claro que não foi nós. Não foi nós quem primeiramente amamos a Deus, mas sim foi Deus quem primeiramente nos amou. Então João está dizendo o quê? Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. João está dizendo que eles amavam a Deus, porque Deus, né, tinha ali amado eles, né, amado a eles primeiro. Então não foram eles quem primeiramente amaram a Deus, mas sim Deus quem primeiro amou a eles. Então João está dizendo, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então quem te amou, minha irmã, primeiro do que qualquer um foi Deus e é Deus. Quem te amou, meu irmão, primeiro de qualquer um foi Deus e é Deus. Quem me amou primeiro e me ama, primeiramente é Deus. Então João está dizendo que eles ali amavam a Deus porque Deus havia amado a eles primeiro do que certamente eles, né? Ou primeiro do que certamente qualquer outro
havia ali amado a eles. Então, quem me amou primeiro, quem te amou primeiro, certamente não foi outro, senão quem? Deus. Então, João está dizendo, nós amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E aqui, ó, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus. Então, como que alguém diz que ama a Deus, amém? E odeia ao seu irmão, ou e aborrece ao seu irmão. Se alguém diz que ama a Deus e odeia a seu irmão, ou se alguém diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Por que é mentiroso? Alguém que diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão. Por que esse é mentiroso? Por causa desta palavra, escute. Olha só. Se alguém diz, eu amo a Deus, isso alguém dizendo que ama a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, tá vendo? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Aleluia, santo é o Senhor. Por que é mentiroso? Por que alguém diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão é mentiroso? Por que ele é mentiroso? Por causa desta palavra, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Pois quem não ama a seu irmão, porque às vezes a pessoa odeia um irmão, né? Porque às vezes a pessoa aborrece a seu irmão, né? Louvado seja. E como que então ela diz que ama a Deus? Não, ela é mentirosa, ela está mentindo, porque, veja só, tá aqui, ó. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Tem condição de amar a Deus a quem não viu? Como que eu não amo ao meu irmão, ao qual estou vendo? Como eu posso, então, amar a Deus que eu não estou vendo? Um exame. Então é mentiroso. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, ou seja, não ama o seu irmão, é mentiroso. Né? Como pode alguém, né, louvado seja Deus, amar a Deus se ele odeia o seu irmão, se ele aborrece o seu irmão? Então é mentiroso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, ó. Santo é o Senhor. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, veja só. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Para todos que amam a Deus, não se esqueça jamais. Devem todos também amarem a quem? Ao seu irmão, ou aos seus irmãos. Amém? Se eu digo que amo a Deus, eu também tenho que amar ao meu irmão. Sim, por que não? Né? Aleluia, porque se eu digo que amo a Deus, se eu falo assim, eu amo a Deus, né? Mas eu aborreço ao meu irmão, ou seja, eu odeio ao meu irmão, então eu sou um mentiroso, né? Aleluia, glórias ao Senhor. Como pode alguém, né, amar a Deus que não viu Deus, se ele não consegue amar seu irmão que ele está vendo? Então, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, é uma palavra preciosa, a qual certamente Deus nos amou, e nós também devemos amar a quem? Uns aos outros. Amém? Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Porque qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus abençoe, minha irmã, meu irmão, a tua vida, a tua casa e a tua família. Aonde quer que você se encontre, seja no Brasil, ou seja aí em outros países aonde se encontram, né, as nossas irmãs e os nossos irmãos também. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs, o seu lar e a sua família, esteja no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo
vídeo, se Deus assim nos permitir, nos conceder para a glória e para a honra do nome santo do Senhor. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a todos inscritos no canal. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você aí que tem se inscrito no canal. Muito obrigado. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, para a glória de Deus. Amém?